O nome dele era Raul. Desde os 12 anos, descia para as entranhas da terra com uma picareta nas mãos e um nó no estômago. A mina de Santa Hélia não perdoava ninguém, quem não era forte, quebrava, quem não era esperto, morria cedo. Mas Raul tinha algo que muitos ali não tinham, e não era força, não era sorte. Era vontade. Uma vontade teimosa de sair da miséria, de dar à mãe uma casa sem goteiras e ao irmão mais novo um futuro longe daquele buraco escuro. Todos os dias ele era o primeiro a chegar ao pátio, antes mesmo do sol vencer a neblina. Conferia as ferramentas, revisava o carrinho, verificava as cordas e o estado dos trilhos, enquanto muitos colegas ainda bocejavam com cheiro de bebida da noite anterior. Alguns riam dele, chamavam-no de o puxa-saco do chefe, como se cuidar do próprio trabalho fosse bajulação. Raul preferia não responder, sabia que em lugares como aquela mina, qualquer palavra atravessada podia virar briga, e briga ali, às vezes, terminava em um acidente. Com o tempo, o capataz, um homem duro chamado Orlando, começou a notar. Notou que os carrinhos da equipe de Raul quase nunca descarrilavam. Notou que, quando havia desabamento, era Raul quem gritava ordens com calma, coordenando os homens para sair em segurança. Notou que, nos relatórios de produção, o corredor em que Raul trabalhava era sempre o mais produtivo, apesar de ser um dos mais perigosos. E, principalmente, notou que, enquanto muitos mineradores se escondiam na multidão, Raul assumia a responsabilidade pelos erros quando algo dava errado. Certa manhã, o dono da mina, o Sr. Ambrósio, veio fazer uma inspeção. Era raro ele descer até o nível onde o carvão marcava tudo de preto. Usava botas limpas e um lenço perfumado no pescoço, destoando completamente do cenário de suor e poeira. Orlando guiava, mostrando os túneis, os novos reforços de madeira, os carrinhos recém-adquiridos. Quando passaram pelo setor de Raul, o velho dono viu o jovem orientando dois companheiros sobre como apoiar melhor as vigas para evitar desabamento. Aquele ali, disse Orlando, apontando com o queixo, céu Raul. Moleque trabalha como se a mina fosse dele. Se não fosse ele, aquele desabamento da semana passada tinha levado uns 3. O olhar de Ambrósio pousou em Raul por mais alguns segundos. Não era comum ver alguém tão compenetrado ali embaixo, tão atento a detalhes que nem eram oficialmente sua função. Ele se aproximou, surpreendendo o grupo. Vocês, disse, a voz grossa ecoando pelo túnel, qual é o seu nome, rapaz? Raul se virou, surpreso. Estava com o rosto manchado de carvão, suor escorrendo pela testa e a camisa colada ao corpo. Raul, senhor. Raul Batista. Foi você quem mandou instalar essas vigas extras aqui? Ambrósio tocou a madeira. Raul engoliu seco. Aquela ideia não tinha exatamente passado por autorização formal, mas ele sabia que o teto estava rangendo demais. Sim, senhor. A estrutura estava cedendo. Achei melhor reforçar antes que algo acontecesse. Por um momento, o silêncio pesou mais que a própria montanha sobre eles. Raul sentiu o coração acelerar, imaginando uma bronca por ter desobedecido o protocolo. Mas, lentamente, um meio sorriso surgiu no rosto de Ambrósio. Tem gente aqui que só faz o mínimo para não ser demitido, murmurou o velho, e tem quem pense como dono. Continue assim. Foi embora, mas a frase ficou pendurada no ar como uma bandeira. Os colegas que estavam perto ouviram tudo. Alguns olharam para Raul com certa admiração. Outros, com algo mais escuro nos olhos e um brilho de incômodo, como se o simples fato de alguém se destacar os diminuísse. Naquele dia, quando subiram para o refeitório, a história já corria de boca em boca. O chefe elogiou Raul lá embaixo, disse que ele pensa como dono, o capataz só falta bater palma para ele. A mesa onde Raul costumava se sentar, ao lado de alguns colegas de turno, parecia mais silenciosa. 2 deles, Jonas e Bento, evitaram o olhar dele, cochichando entre si. Que foi? Raul perguntou, tentando quebrar o clima. Vão ficar agindo como se eu tivesse feito algo errado? Jonas ergueu os olhos, um sorriso torto no rosto. Nada, Raul. Só estamos impressionados. Em poucos anos, você toma o lugar do Orlando, vira capataz, depois quem sabe dono da mina, né?
A gente só vai atrás empurrando o carrinho. O tom era de brincadeira, mas o veneno vinha misturado. Raul suspirou. Vocês sabem que não é assim. Eu só fiz o que tinha que ser feito. A mina é perigosa. Se a gente não cuidar, a gente morre aqui dentro. Ah, claro, retrucou Bento, herói da segurança, exemplo de bom trabalhador. Quem sabe o chefe não manda fazer um retrato seu na entrada? Alguns riram. Outros se calaram, desconfortáveis. Raul percebeu que algo tinha mudado, mas ainda não entendia o tamanho da fissura que se abria ali, naquelas relações que, até então, pareciam simples. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Sempre que Raul sugeria um jeito melhor de posicionar as ferramentas, alguém revirava os olhos. Quando alertava sobre alguma rachadura nas paredes do túnel, diziam que ele ouvia problema em tudo. Comentários começaram a surgir em que Raul só queria aparecer, que fazia média com Orlando, que vivia o denunciando coisas para o capataz. Ninguém dizia isso diretamente na frente dele, mas as palavras se arrastavam pelos corredores como fumaça. Foi então que veio a notícia oficial: o Orlando chamou Raul ao escritório improvisado perto do pátio. O garoto entrou, com as mãos ainda trêmulas de esforço do turno. Senta, Raul. Ele obedeceu, sem entender. O capataz pigarreou, procurando as palavras. O Sr. Ambrósio gostou do que viu. Disse que precisa de gente como você. Vai abrir um novo setor de escavação mais ao fundo, com equipamento melhor, pagamento um pouco maior e fez uma pausa, alguém de confiança para coordenar o grupo. Não é um cargo oficial de capataz, mas é um começo. O que você acha? Raul sentiu uma mistura de orgulho e medo. Mais fundo significava mais perigo, mas também significava reconhecimento, chance de aprender, talvez finalmente um jeito de sair do ciclo de sempre. Eu aceito, senhor. Vou dar o meu melhor. Orlando assentiu, satisfeito. Eu sei que vai. Mas prepara o espírito. Lá embaixo, o carvão é pesado. E aqui em cima, a inveja é pior ainda. Raul não entendeu de primeira. Só viria a entender, realmente, quando viu o olhar de Jonas e Bento ao saberem da notícia. E foi aí que a maldade, alimentada pela inveja, começou a ganhar forma. Se inscreve aí e ativa o sininho para dar aquela força. A promoção de Raul se espalhou pela mina como um raio. Em poucas horas, todos sabiam que ele iria coordenar o novo setor. Não havia crachá diferente, nem uniforme novo, mas o simples fato de alguém ou de baixo receber mais atenção e um pouco a mais no pagamento parecia suficiente para acender ressentimentos. Naquele mesmo dia, no vestiário, enquanto tiravam a roupa suja de carvão, a conversa descambou. Então agora é o chefe ou Raul? Perguntou um minerador mais velho, com um sorriso amargo. Que nada, respondeu Raul, tentando manter o tom leve. Continuo sendo o mesmo. Só vou ajudar a organizar o trabalho no novo setor. Ajudar o chefe a vigiar a gente, isso sim, cortou Jonas, amarrando as botas com força. Ele acha que a gente não percebe. Raul franziu a testa. Percebe o quê, Jonas? Que desde que o dono te elogiou, você vive com essa postura aí, de salvador da mina. Vive apontando erro, rachadura, viga torta. Parece até que quer mostrar que é melhor que todo mundo. As palavras bateram forte. Raul respirou fundo antes de responder. Eu só quero que ninguém morra aqui. Isso é melhor para todos nós. Ou melhor para sua imagem, acrescentou Bento, cruzando os braços. Você fala de segurança, mas o que o chefe vê é produtividade, número, relatório bonito. Enquanto a gente rala igual ou mais que você, mas ninguém chama pelo nosso nome. Alguns assentiram em silêncio. Outros apenas escutavam, sem coragem de tomar partido. Raul sentiu-se como se estivesse cercado por um tribunal invisível. Eu não mando no que o chefe vê ou deixa de ver, tentou argumentar. Eu só faço o meu trabalho. Pois, disse Jonas, se levantando, e é por isso que a gente tá onde tá, né? Alguns só fazem o seu trabalho e ganham aumento,
e outros só fazem o seu trabalho e continuam aqui embaixo, tossindo carvão. Interessante. Saíram, deixando Raul sozinho por alguns instantes. Ele passou a mão no rosto, a sujeira de carvão manchando ainda mais seus dedos. No fundo, parte dele queria gritar que não era justo ser acusado por tentar sobreviver com dignidade. Mas outra parte sabia, e a injustiça estava espalhada por todos ali, como a própria poeira. A diferença é que alguns deixavam essa injustiça adoecer o coração. Nos dias que se seguiram, a sabotagem silenciosa começou. Pequenas coisas, no início. Uma ferramenta que desaparecia, um carrinho que não estava no lugar, uma anotação errada no relatório de produção, sempre de forma que, se Raul não prestasse atenção, pareceria apenas desorganização. Mas ele conhecia o ritmo da mina. Sabia onde cada coisa costumava estar. E começou a desconfiar. Certa vez, desceu para o novo setor e encontrou um dos trilhos mal fixado. Um carrinho carregado poderia descarrilar ali com facilidade, esmagando pernas, talvez pior. Ele chamou 2 homens para ajudar a consertar. Quem instalou isso desse jeito? Perguntou Raul, agachado, examinando os pregos frouxos. Acho que foi o grupo do Jonas, murmurou um dos mineradores, evitando seu olhar. Eles estavam responsáveis por essa parte ontem. Raul sentiu um arrepio. Jonas não era descuidado. Podia ser amargo, mas não era incompetente. Aquilo não parecia um erro. Parecia descaso ou algo mais sombrio. No entanto, acusar sem prova só tornaria as coisas piores. Mais tarde, naquele mesmo dia, Orlando o chamou para conversar sobre um relatório. Raul, os números do seu setor caíram esta semana. Tá acontecendo alguma coisa? Raul hesitou. O impulso imediato foi culpar a sabotagem sutil que vinha sentindo, das ausências não anotadas, a lentidão proposital, as conversas cochichadas quando ele se aproximava. Mas engoliu as palavras. Ainda estamos nos ajustando ao novo espaço, senhor. Os túneis são mais profundos, o trajeto até a superfície é maior. Leva tempo para engrenar. Orlando o encarou, avaliando. Tem certeza que é só isso? Raul assentiu, ainda que por dentro soubesse que não. O capataz se recostou na cadeira improvisada. Vou confiar na sua palavra. Mas saiba de uma coisa, rapaz, quando alguém começa a subir, todos que se sentem parados passam a procurar defeitos. Alguns vão reclamar, outros vão te testar. E uns poucos vão tentar te puxar de volta pela perna. Naquela noite, voltando para casa pela estrada de terra, Raul caminhava com passos pesados. A vila era simples, com casas de madeira e tijolo cru, fumaça saindo de chaminés e crianças brincando na rua com pedras e gravetos. Quando ele abriu a porta da pequena casa em que vivia com a mãe e o irmão, o cheiro de sopa quente o envolveu. Como foi hoje, meu filho? Perguntou a mãe, enxugando as mãos no avental. Raul hesitou, pensou em dizer foi tudo bem, mas algo no olhar cansado dela o fez falar a verdade pela metade. Foi complicado. Recebi uma função nova. Vou ganhar um pouco a mais. Mas o pessoal lá está estranho comigo. O irmão mais novo, Davi, arregalou os olhos. Você foi promovido? Não é bem uma promoção, se explicou Raul, mas é um passo adiante. A mãe sorriu, orgulhosa. Deus vê o esforço de cada um, Raul. Você sempre foi trabalhador. Uma hora o reconhecimento vem. Não ligue se alguns não entenderem. Ele pensou nas palavras dela, tentando se aquecer nelas como quem se aproxima de um fogão em dia de inverno. Mas a imagem do trilho frouxo e dos olhares frios dos colegas não o abandonava. Nos dias seguintes, os ataques se tornaram menos sutis. Certa manhã, ele encontrou na parede perto do vestiário uma frase rabiscada com carvão: quem voa alto cai mais feio. Alguns riam baixinho ao passar. Outros fingiam não ver. Raul encarou aquelas letras por longos segundos, sentindo nó na garganta. Na hora do descanso, ouviu 2 mineradores conversando, sem perceberem que ele estava atrás de uma pilha de sacos. Você viu como Orlando vive perguntando pro Raul como tá o setor? Disse um.
Respondeu o outro, daqui a pouco ele tá no escritório, sentado, mandando na gente. E a gente que continuou aqui se matando. Eu ouvi dizer, continuou o primeiro, abaixando a voz, que o velho Ambrósio comentou que Raul pode ser um dos futuros líderes da mina. Se isso for verdade, é o fim. Um moleque mandando em nós. Tem que cortar as asas dele antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Raul se afastou devagar, o coração acelerado. Cortar as asas. A frase ecoava na mente como um aviso. Ele começou a sentir o peso da desconfiança em cada gesto. Quando pedia que alguém revisasse as vigas, percebiam malícia. Quando chamava atenção para um erro, diziam que ele queria se mostrar. Se tentava se calar, diziam que, agora que tinha uma função melhor, se achava superior. Era como caminhar em um campo minado, qualquer passo poderia explodir algo. A maldade, quando nasce da inveja, raramente chega de uma vez só. Ela vem em prestações, uma risada aqui, um boato ali, um olhar torcido acolá. E, aos poucos, vai tomando forma, até se tornar um ato concreto. Raul ainda não sabia qual seria esse ato. Mas pressentia que, em algum momento, alguém iria cruzar a linha do mero ressentimento. E, quando isso acontecesse, não seria apenas o trabalho dele que estaria em jogo. A tensão na mina era quase palpável. Raul sentia que os risos abafados e os cochichos se tornavam mais frequentes. Até os silêncios pareciam carregados de intenção. E, embora tentasse manter o foco no trabalho, a sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia dentro dele como um peso no estômago. Foi numa segunda-feira cinzenta, quando a chuva fina caía sobre o telhado de zinco da mina, que a situação começou a tomar um rumo mais perigoso. Raul chegará mais cedo, como sempre, e decidiu revisar o mapa do novo setor antes da equipe descer. As linhas marcadas em carvão no pergaminho mostravam túneis estreitos que serpenteavam pelas profundezas da montanha. O setor 9B, uma das áreas mais recentes, apresentava sinais de instabilidade. Ele anotou mentalmente que precisaria reforçar algumas vigas ali. Pouco depois, já no subsolo, Raul percebeu que a equipe estava dispersa, respondendo aos comandos com má vontade. Jonas e Bento vinham por último, arrastando o carrinho como se fosse um castigo. Em certo momento, Raul pediu para revisarem uma parede que apresentava rachaduras suspeitas. Jonas apenas deu de ombros. Faz você, chefe. Você é o coordenador agora. Raul ignorou o sarcasmo e analisou sozinho a estrutura. A rachadura era mais profunda do que parecia à primeira vista. Ele suspirou, sabendo que aquela parede precisava ser reforçada urgentemente. Horas depois, quando o turno terminou, Raul caminhou em direção ao vestiário. Foi então que ouviu vozes do outro lado das caixas de ferramentas. Hoje deu certo? Perguntou uma voz abafada. Ainda não, respondeu outra, mas ele desce amanhã pro setor 9B. Lá o teto tá por um fio. Se alguém, digamos, esquecer o de reforçar, ninguém vai culpar a gente. Raul conteve o fôlego. Aproximou-se silenciosamente e reconheceu as vozes de Jonas e Bento. Seu peito apertou. Eles estavam realmente dispostos a provocar um acidente. Um acidente que poderia custar sua vida. Ele se acha demais, continuou Jonas. Vive querendo ensinar tudo. Vamos ver como ele ensina com uma tonelada de pedra nas costas. Bento riu baixo, cúmplice. Depois vão dizer que foi azar. A mina engole gente o tempo todo. Raul recuou devagar, o coração disparado. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sabia que aqueles dois tinham má vontade, mas não imaginava que cruzariam um limite tão perigoso. Ao voltar para casa, sua mãe percebeu o estado dele. Raul, o que houve? Você está branco. Ele hesitou. Não queria preocupá-la, mas também não podia guardar aquilo sozinho. Tem gente na mina, tentando me prejudicar. Acho que querem que eu me machuque. Talvez pior que isso. A mãe levou a mão à boca, assustada. Meu Deus, meu filho, isso é sério demais.
Fale com o capataz. Você não pode ficar quieto. Eu sei, mãe. Mas se eu falar sem provas, vai parecer que estou tentando ferrar os outros. Orlando vai achar que estou inventando histórias para defender meu lugar. Então o que vai fazer? Raul respirou fundo, como quem tenta prender um mundo inteiro dentro dos pulmões. Vou resolver isso no trabalho. Vou mostrar que não tem como me derrubar. Mas tenho que ser cuidadoso. Muito cuidadoso. Aquela noite foi longa. Raul quase não dormiu, pensando nas palavras que ouvirá. Tentou imaginar 1000 formas de evitar o pior, mas sempre voltava à mesma conclusão: precisava estar atento, precisava reforçar o setor 9B antes de qualquer outro. A única forma de sobreviver era transformar o medo em foco. No dia seguinte, antes de qualquer trabalhador descer, ele foi direto para o 9B. A luz fraca de seu lampião iluminava o túnel estreito. O ar ali parecia mais pesado, mais úmido. O teto rangia levemente. Raul ergueu a lanterna e viu que parte da parede estava realmente cedendo. Se alguém puxar isso aqui, murmurou, o túnel inteiro pode desabar. Começou a trabalhar rapidamente para reforçar as vigas. Pregou novas barras de madeira, escorou as paredes com pedras menores, espalhou marcas no chão indicando áreas de risco. O suor escorria pelo rosto, não só pelo esforço, mas pela urgência. Foi quando ouviu passos atrás de si. Trabalhando cedo, hein? Raul se virou devagar. Jonas e Bento estavam ali, segurando paz. O tom da voz parecia amigável demais para ser real. Vim adiantar serviço, respondeu Raul, tentando soar natural. Ou garantir que não aconteça nenhum acidente? Provocou Jonas, dando um sorriso torto. Raul encarou os dois. Havia algo sombrio nos olhos deles, uma mistura de raiva e arrogância. Se vocês querem me prejudicar, disse com firmeza, pensem 2 vezes. Um desabamento aqui não mataria só a mim. Também poderia levar qualquer um que estivesse por perto. Bento deu um passo à frente. A mina sempre cobrou o preço de quem tenta voar mais alto. Jonas ergueu a pá, apoiando-a no ombro. Mas, relaxa, Raul. Hoje ninguém vai fazer nada. Olha só como você trabalha direitinho, quase parece que sabe que precisa se proteger. Eles se afastaram, rindo. Raul deixou escapar um suspiro trêmulo. O aviso era claro. A ameaça estava ali, viva. Ele terminou o reforço, mas sabia que aquilo era apenas o início. A maldade, quando alimentada pela inveja, não desiste facilmente. E, por mais que tentasse se antecipar, algo lhe dizia que o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Raul reforçava cada túnel por onde passava, revisava cada ferramenta, corrigia cada falha antes que se tornasse fatal. Mas também percebia olhos o observando, passos seguindo na escuridão, comentários abafados atrás dos pilares de pedra. No refeitório, quase ninguém se sentava com ele. Os que simpatizavam tinham medo de se tornarem alvo junto com ele. Os que o invejavam, agora, o hostilizavam abertamente. Jonas e Bento eram os líderes ocultos desse movimento. Espalhavam frases como o queridinho do chefe, o dedo duro, o carrapato que sobe pisando nos outros. E palavras, dentro da mina, eram como brasas, bastava uma para incendiar toda a moral de um trabalhador. Então veio o dia da inspeção de Orlando. O capataz desceria pessoalmente ao setor 9B para avaliar o reforço das vigas. Raul sabia que seria observado mais de perto do que nunca. Ele se preparou mentalmente, respirando fundo. Mas o que ele não sabia era que Jonas e Bento tinham preparado algo mais diabólico. Naquela manhã, enquanto todos desciam, Jonas cochichou com alguns colegas, incentivando-os a atrasar o trabalho, a seguir lentamente, criando atrasos deliberados. Raul tentou organizar a equipe, mas parecia falar com paredes. Os homens respondiam com má vontade, arrastando os pés. O clima estava irrespirável. Quando Orlando apareceu, Raul correu para cumprimentá-lo. Senhor, fizemos os reforços no túnel 9B. Está seguro para inspeção.
Ótimo, disse Orlando, sério, vamos ver. Eles caminharam devagar pelo túnel. Raul mostrava as vigas, explicava as mudanças, apontava onde o solo estava mais estável. O capataz observava tudo minuciosamente. Foi quando chegaram ao ponto mais crítico do setor, bem onde Raul ouvirá os planos maliciosos. Orlando iluminou a viga central com o lampião. Estranho, murmurou, se esta viga está com marca de impacto. Como se alguém tivesse batido nela. Raul franziu a testa. Aproximou-se e passou a mão pela superfície da viga. Havia, de fato, um amassado. Eu não fiz isso, disse Raul, talvez algum trabalhador tenha. Raul. Uma voz soou atrás. Era Jonas, com um ar teatral. Os colegas o seguiam com expressões preocupadas demais para serem sinceras. Orlando, me desculpe interromper, mas acho que você precisa saber de uma coisa, disse Jonas. O capataz se virou lentamente. Fale. Jonas apontou para Raul. Ele mexeu nessas vigas ontem à noite, sozinho. Mandou todo mundo embora e ficou horas aqui sem supervisão. A gente achou estranho. Principalmente porque fez uma pausa dramática, se essa viga estava perfeita antes. Só depois que ele o trabalhou nela é que começou a ceder. Um murmúrio percorreu o túnel. Raul sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso é mentira. Protestou, se eu vim reforçar, não enfraquecer a estrutura. Vocês sabem disso. Bento entrou na conversa. Desculpa, Raul, mas a gente viu você batendo na viga. Achamos que era parte do processo, mas agora, deu de ombros, parece que não era. Orlando estreitou os olhos. Raul, você tem algo a dizer? Ele sentiu a garganta fechar. Estão tentando me derrubar, senhor. É inveja, é perseguição. Eles querem me prejudicar. Eu ouvi os dois falando de causar um acidente. Os mineradores começaram a comentar, chocados, fingidamente chocados. Jonas ergueu as mãos, como quem rejeita uma acusação absurda. Acidente? Raul, isso é sério demais para inventar. Você está desesperado para se salvar, é isso? Eu não estou inventando nada. Raul insistiu, se eles querem. Chega! Orlando interrompeu com um grito que ecoou nas paredes. Silêncio absoluto. Raul, vou precisar te suspender até investigar isso. Se você enfraqueceu essa viga de propósito, colocou todos aqui em risco. Raul ficou sem ar. O mundo pareceu girar. Senhor, por favor. Sem discussão. Suba imediatamente. A equipe toda observava. Alguns tinham pena. Outros tinham satisfação amarga nos olhos. Jonas e Bento trocavam olhares discretos, tinham conseguido. Raul caminhou para fora da mina com passos pesados, o corpo cansado, mas o coração estava ferido como nunca. A maldade tinha vencido aquela batalha. Mas ele ainda não sabia que, enquanto ele se afastava humilhado, a montanha silenciosamente preparava a justiça que ninguém esperava. Raul passou os dias seguintes afastado da mina, suspenso, carregando o peso da humilhação como se fosse outra pedra presa às costas. Ele não conseguia dormir direito, e cada vez que fechava os olhos, via o olhar de desprezo de Jonas, o falso ar de inocência de Bento, e o rosto decepcionado de Orlando acreditando nas mentiras plantadas com tanta precisão. A mãe tentava consolá-lo, mas o silêncio dele era profundo demais. A vergonha o corroía por dentro. Só havia uma coisa mais forte que a dor, no medo de que um verdadeiro acidente acontecesse, agora que os sabotadores estavam livres para desestabilizar tudo sem que ninguém suspeitasse. Na manhã do terceiro dia, enquanto ele ajudava a mãe a carregar lenha, um garoto da vila, filho de um dos mineradores mais velhos, correu até ele, esbaforido. Raul! Gritou, meu pai mandou chamar você. É urgente. Raul largou a lenha. O que aconteceu? É na mina. O setor 9B, algo está errado. As vigas estão cedendo. Ele disse que você precisava ir lá. Agora.
O coração de Raul disparou. Ele nem pensou, saiu correndo pela estrada de terra, com o garoto tentando alcançá-lo atrás. Cada passo ecoava como um tambor avisando o perigo. Quando chegou ao pátio da mina, viu trabalhadores agitados, correndo, gritando instruções. Orlando estava à entrada, suado, com o rosto tenso. O que está acontecendo? Raul perguntou, ofegante. O capataz o olhou, hesitando entre expulsá-lo e agarrar-se à única esperança. As vigas do 9B estão prestes a cair, respondeu. Algo ali não está certo. A estrutura que você reforçou parece ter sido mexida de novo. Raul sentiu o estômago revirar. Deixa eu descer. Você está suspenso, Raul. Orlando, se eu não descer, alguém vai morrer. O capataz encarou o jovem minerador. Viu determinação, não arrogância. Viu medo, sim, mas também coragem, essa mesma que vira tantas vezes em situações difíceis. Depois de um longo segundo, ele cedeu. Vá. Mas eu vou com você. Os dois desceram rapidamente, acompanhados de 3 homens experientes. O ar parecia mais pesado do que nunca, carregado de poeira e tensão. À medida que se aproximavam do túnel 9B, ouviam estalos sinistros, a respiração da montanha antes de uma tragédia. Quando entraram no setor, Raul sentiu um frio percorrer sua espinha. As vigas estavam soltas, algumas quase quebrando. O reforço que ele havia feito tinha sido alterado. E não era um erro inocente. Era sabotagem. Isso não estava assim, Orlando murmurou. Quem mexeu nisso aqui? Raul não respondeu. Sabia exatamente quem. E como se o destino tivesse ouvido seu pensamento, passos ecoaram atrás. Jonas e Bento apareceram, surpresos ao verem Raul ali, mas apenas por um instante. Em seguida, deram sorrisos nervosos. O que vocês dois estão fazendo aqui? Orlando perguntou com autoridade. Viemos ajudar, respondeu Jonas, mas a voz parecia fraca, sem convicção. Raul se aproximou da viga central, examinou a estrutura, e então encontrou o que buscava, marcas recentes de ferramentas, do tipo que só alguém intencionalmente maldoso faria. Orlando, disse ele, com voz firme, isso aqui foi mexido de propósito. Essas marcas são novas. E não fui eu. Jonas deu um passo à frente, levantando a mão. Claro que não. Ele quer nos culpar para se salvar. Antes que Orlando respondesse, um estrondo ecoou pelo túnel. Parte do teto cedeu, soltando uma chuva de pedras menores. Todos se abaixaram. O caos estava prestes a explodir. A viga principal começou a se curvar. Todos para fora! Orlando gritou. Raul viu Jonas e Bento paralisados, presos pelo medo. Algo dentro dele, algo maior que a raiva, maior que o rancor, o fez correr até eles. Vamos! Puxou-os pelos braços, se ficarem aqui vão morrer. Ele os empurrou em direção à saída. O túnel inteiro tremia. Um segundo estalo ecoou, mais profundo, mais final. Era o aviso de que não haveria terceira chance. Enquanto fugiam, o teto começou a desabar atrás deles. Raul sentiu a poeira atingir seus olhos, o chão tremer, o ar ficar pesado como chumbo. Orlando segurava os outros trabalhadores, orientando-os na corrida. Em certo momento, Jonas tropeçou e caiu. Bento também quase ficou preso. Raul voltou para puxá-los, de novo. E então, por um fio de segundo, o desabamento maior aconteceu. Uma parede inteira de pedra caiu onde estaríamos se Raul não tivesse agido rápido. Continue correndo! Gritou ele. Todos chegaram à saída do setor segundos antes do colapso completo. O barulho do desabamento fez o chão vibrar mesmo na entrada principal da mina. Silêncio. Poeira. Respirações ofegantes. E então, lentamente, todos olharam para Raul. Jonas estava no chão, tremendo. Bento, pálido como peça de mármore. Orlando aproximou-se do jovem minerador, com expressão grave, mas carregada de algo que não costumava demonstrar respeito.
Raul, você voltou lá dentro por eles. Mesmo depois do que fizeram com você. Raul secou a testa suada. Não ia deixar ninguém morrer por causa de inveja. Eles erraram, mas ninguém merece ser enterrado vivo. Jonas começou a chorar, finalmente quebrado. Eu só queria o seu lugar. Você não merecia tudo que estava ganhando. E por isso você tentou matar alguém? Orlando perguntou, a voz dura como ferro. Bento não respondeu. Não tinha mais forças para mentir. A verdade, enfim, estava exposta, tão clara quanto a luz que entrava pela entrada da mina. Mas ainda havia algo final a ser decidido. E seria a própria vida, com sua justiça silenciosa, que mostraria o próximo passo. A mina ficou fechada por 2 dias após o colapso. Engenheiros vieram avaliar os danos, parte do setor 9B seria interditada permanentemente. O perigo era grande demais. Mas, mais do que isso, havia outra questão a ser resolvida e a responsabilidade pelo quase desastre. No pátio, todos os trabalhadores foram reunidos. Jonas e Bento estavam lá, cabisbaixos, completamente diferentes dos homens arrogantes que conspiravam nos túneis dias antes. Orlando subiu em uma pequena plataforma improvisada. Todos vocês sabem o que aconteceu, começou ele, a voz ecoando pela estrutura metálica. A mina quase perdeu homens por causa de sabotagem. Sabotagem motivada por inveja. Os murmúrios começaram. Mas antes que alguém diga que eu não sabia de nada, que eu não tenho nada a ver com isso, quero deixar claro, quando permitimos que fofocas e mentiras cresçam, viramos cúmplices do perigo. Raul foi vítima de uma armação covarde. E, ainda assim, foi ele quem salvou a vida de quem tentou destruí-lo. Todos olharam para Raul, que estava ao lado. Ele se sentia desconfortável com tanta atenção, mas permaneceu firme. Orlando continuou. Jonas e Bento confessaram. Vão ser demitidos imediatamente. E o dono da mina decidirá se haverá consequências legais. Jonas chorava em silêncio. Bento encarava o chão, derrotado. Orlando então se virou para Raul. Agora, quanto a você, eu cometi um erro grave ao duvidar do seu caráter. A mina precisa de gente como você, forte, justo e capaz de enxergar além do próprio ego. A partir de hoje, Raul Batista é oficialmente promovido a supervisor do setor de segurança estrutural. Um choque percorreu os presentes. Alguns bateram palmas, outros assentiram, reconhecendo que, afinal, o jovem merecia. Raul ficou imóvel por alguns segundos. Depois, deu um passo à frente. Obrigado, Orlando. Mas, respirou fundo, não quero que isso seja motivo de mais divisão. Quero trabalhar para que nunca mais aconteça algo assim aqui dentro. Orlando colocou a mão no ombro dele. E é justamente por isso que você é o certo para o cargo. A mãe de Raul chorou quando recebeu a notícia. O irmão mais novo correu pela casa gritando que o Raul virou chefe de verdade. E Raul, pela primeira vez desde que tudo começara, conseguiu dormir com a alma leve. Mas a maior mudança não estava no cargo, nem no novo salário. Estava no respeito verdadeiro. Os trabalhadores que antes cochichavam agora lhe davam bom dia com sinceridade. Os que zombavam evitavam até erguer a cabeça. E os que sempre valorizaram seu esforço finalmente tinham voz para defendê-lo. Quanto a Jonas e Bento, deixaram a vila dias depois, incapazes de encarar as próprias escolhas. Talvez um dia entendessem que a inveja é um buraco mais fundo e escuro que qualquer mina. E que, para sair dele, é preciso coragem, a mesma coragem que lhes faltou quando tentaram destruir um homem justo. Raul continuou seu trabalho, agora consciente de que, mesmo sob toneladas de pedra e escuridão, a verdade sempre encontra uma brecha para surgir. E, quando surge, ilumina até os cantos mais sombrios da alma humana. Ele se tornou, não apenas um líder, mas um exemplo. Um lembrete vivo de que o esforço sincero sempre vence a maldade, mesmo quando o mundo inteiro tenta soterrá-lo. Fim.